Olá, meus amigos do Fraternidade, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é 24 de dezembro, já estamos nos preparando para o Natal. É aquele momento de nós estarmos juntos com aquelas pessoas que nós amamos, com os nossos familiares, e também é o dia de nós fazermos a nossa reflexão. Hoje também é dia de palestra aqui no Fraternidade. Então, um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pela página do Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Hoje eu separei uma mensagem aqui para nós, para a gente preparar para a nossa palestra, para a nossa reflexão. Nosso livrinho aqui, ó, Todo Dia, a versão noite do nosso irmão Chico Xavier, para a gente nos preparar e depois fazer a prece. Então vamos lá. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução das suas próprias ocupações é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. Então, vamos agora fechar os olhos e fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, os nossos familiares, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão doentes, aqueles irmãos que estão presos nos vícios da droga, do alcoolismo, que o Senhor possa iluminar os caminhos, que eles possam ter forças para vencer os desafios. Obrigado, Mestre, e que assim seja. A mensagem que nós vamos trabalhar hoje, que vai ser a nossa reflexão, está no livro Palavras de Vida Eterna, que é do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem é a 33, que diz: acalma-te. Tem esse título, acalma-te. E se pensarmos bem nesses momentos, em todos os momentos, né? Porque nós temos muita dificuldade em buscar esse acalmar, esse tranquilizar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito. Porque a gente é muito agitado de uma forma geral. Quem não é assim, ótimo, já está bem mais avançado nesse quesito, mas a gente encontra muitas dificuldades e também acredito que seja bem propício também para o momento que vivemos agora. Então, o texto é esse, acalma-te, e ele pega um trechinho bem pequenininho que está em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Ele vai comentar a partir daí, que é: a Deus tudo é possível. Então, Emmanuel vai trabalhar em cima desse pequeno trecho que ele pegou de Mateus. Então, o texto começa assim, ó: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te, espera fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Pensando nisso, que Emmanuel começa, né? A gente se analisar com calma, com a tranquilidade que a gente consegue ter, o melhor que nós podemos fazer agora é analisar aquilo que está nos perturbando, aquelas aflições que estão nos agitando e fazer o melhor que podemos, que é entregar na mão de Deus. Então, o exercício que nós iniciamos desde já, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, é: respire fundo, feche os olhos e pense naquilo que está te perturbando, aquilo que está te trazendo de aflições.
pense. Pense no que está te agitando, no que está tirando a sua paz. E quando nós identificarmos com clareza, que nós possamos entregar a espiritualidade amiga que está aqui junto conosco, que está na casa de cada irmão, que está no local que a pessoa está acompanhando este momento de reflexão. A espiritualidade amiga está junto conosco para nos auxiliar e nos ajudar nessas situações que estão nos trazendo dificuldades. Que nós possamos neste momento entregar. Entregue a Deus por intermédio dos espíritos, dos bons espíritos, isso que está trazendo perturbação, que está tirando a sua calma. Respire fundo e entregue a Deus. Isso é o melhor que podemos fazer. Muitas vezes a gente nem sabe o caminho que temos que seguir. E talvez o melhor é esse. É fazer a nossa prece, seguir dentro dos nossos preceitos, dentro da nossa doutrina e entregar a Deus. Confiar à espiritualidade amiga, confiar ao nosso anjo guardião, porque eles vão nos auxiliar de alguma forma. Jesus já dizia, né? Vinde a mim, todos que sofrem, porque eu vos aliviarei. Jesus não disse que vai carregar o nosso fardo, ele vai nos aliviar. Então a gente precisa buscar essa ajuda, porque o que nós precisamos, às vezes, é do momento para respirar fundo. E às vezes a gente nem consegue, porque a gente está perdido dentro do problema, e às vezes a solução está à nossa frente e a gente não percebe. Por quê? Nós estamos ao contrário de estar calmos, nós estamos irritados, nós estamos agitados e não conseguimos perceber o auxílio do alto. Então, nunca é demais prece, oração, e respirar fundo, fazer uma análise e pedir ajuda ao nosso Pai. Eu entendo esse começo exatamente assim, porque algumas vezes a gente só pode entregar a Deus. É o melhor mesmo que nós podemos fazer e esperar que Deus possa fazer o melhor para o nosso desenvolvimento. E seguindo o nosso texto, a terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Muitas coisas a gente não tem paciência. Nós começamos e já queremos resolver tudo muito rapidamente. A gente não tem a paciência da árvore, que ela precisa nascer, precisa crescer e no momento certo ela vai dar o fruto necessário. Então precisamos aprender com a natureza, porque precisamos trabalhar isso dentro de nós, essa paciência que é necessária, que é a paciência que vai amadurecer cada um de nós. Então, se nós buscarmos ser pessoas boas, buscar esse amadurecimento, esse aproximar-se de Deus por intermédio de Jesus e dos ensinamentos do Espiritismo, nós vamos estar fazendo como a árvore. Vamos com paciência e com trabalho amadurecer e dar bons frutos. Algumas vezes nós ficamos a vida inteira destruindo algo. Às vezes a gente fica a vida toda destruindo algo em nosso corpo, porque a gente não toma cuidado, a gente não se alimenta direito,
E assim vai, né? E às vezes vem uma correção, vamos dizer assim, né? E a gente tem que tratar dessa correção, né? Dessa doença. E a gente quer que a doença, num passe de mágica, vá embora. E não é sempre assim que acontece, porque também exige um tempo de tratamento, algo a ser realizado para melhorar. Claramente que isso é apenas um exemplo, mas que é real, pode ser assim. Então, a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente fica 10 anos fazendo algo errado e quer que resolva em uma semana. Então, vamos aprender com a natureza, aprender que é necessário ter paciência para colhermos os frutos, né, daquilo que nós estamos plantando e sabendo que sempre Deus está conosco para nos auxiliar em todas as oportunidades. E continuando no nosso texto, cada dia que se levanta é um convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Um pouco é a mensagem que foi lida antes, né, no início. É o nosso trabalho que nós fazemos em prol daqueles que estão mais necessitados no momento. É naquele momento de trabalho, no trabalho do bem, que a espiritualidade encontra caminho para nos auxiliar. Então, é todas as oportunidades. O dia que nasce é uma oportunidade de nós aprendermos cada dia mais, de estarmos cada vez mais perto de Jesus e fazer sempre a caridade, buscar sempre auxiliar aqueles que estão mais necessitados. Então, que nós não possamos de jeito algum perder as oportunidades que Deus nos dá. E continuando, se te apavora, não lhe assimila o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Muitas vezes a gente fica desesperado. Muitas vezes nós somos o que estão gritando, que não estamos percebendo a voz que nos pede calma, que nos pede tranquilidade. Então que a gente possa tomar cuidado, porque às vezes sem querer nós somos a pessoa que está agitando, que está gritando, e a gente não percebe o quanto bom aquelas pessoas que estão nos cercando, a voz que vem dos nossos irmãos encarnados, a voz que vem do mundo espiritual. E muitas vezes várias vezes isso vai acontecer, nós precisamos nos reservar, e isso vai trazer realmente esse preço que diz o texto aqui, que é o preço do sacrifício. Algumas vezes nós vamos ter que engolir algumas coisas e ter que acalmar, esperar o tempo para talvez num outro momento retornar a algo que precisa ser dito a alguém, mas sempre com muita tranquilidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas agitações. Às vezes nós encontramos muito agitados, às vezes a gente encontra pessoas que nos agitam só pelo simples chegar, né? Às vezes a pessoa nem precisa falar nada, a gente entende também pelas companhias espirituais, já agita todo o ambiente. Mas isso é algo natural e é assim que funciona mesmo, né? A gente precisa sempre aprender a lidar com essas situações. E o texto aqui continua dizendo assim, de certo encontrarás ainda hoje corações envenenados, que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem,
aquieta-te e abençoas com a tua paz. É como eu disse antes, todos nós estamos à mercê desse tipo de situação. A gente realmente vai encontrar pessoas que estão com seus corações envenenados, perturbados. Muitas vezes a gente sabe, como eu já disse também, isso vem muito de influência espiritual. Às vezes a pessoa não está num momento muito bom, ela está afastada da sua fé, da sua doutrina. E isso, muito bem, vocês sabem que traz os irmãozinhos que aproveitam dessa situação e querem mesmo perturbar a pessoa e, se possível, aqueles que estão à sua volta. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes somos nós, essas pessoas que estão com o coração envenenado, porque nós podemos muito bem, se não estivermos vigilantes, isso pode muito bem acontecer conosco. Ninguém está imune a isso. Ao maior que você conheça, ao menor, todos podem estar sendo influenciados em algum momento pelos nossos irmãozinhos. O pessoal chama de atrasados, né? Mas eu digo que ainda estão confusos, né? Que não entenderam a marcha que deve ser a Jesus. Então, que nós tomemos sempre cuidado com tudo que nos acontece nesse âmbito. E também algo que a gente precisa ter dentro de nós, isso também não é fácil de ser feito, mas quando a gente tem esse pensamento, você consegue fugir das maiorias das vezes que essas perturbações desses corações envenenados vêm perto de nós. A gente tem que ter clareza que ninguém pode tirar a nossa paz. E isso independente se é encarnado ou desencarnado. Ninguém tem esse poder, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós que mandamos em nosso corpo, em nosso pensamento. Então, se assim é verdade, nós temos o poder de não deixar ninguém tirar a nossa paz. Mas aí você, não, é verdade, Wagner, realmente ninguém pode tirar a minha paz, você tem razão. Pô, mas nem sempre eu consigo, é difícil isso aí. Nossa, tem uma pessoa lá no meu trabalho que, olha, ela chega perto, eu já fico nervoso, não consigo, ela tira a minha paz, sem falar nada. Sim, isso acontece. É difícil mesmo. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando, estar lendo bons livros, estar dentro do nosso estudo na casa, que são vários. Nós também precisamos estar sempre em dia com as nossas preces e principalmente com a nossa conduta no dia a dia. Porque não é exatamente o que nós falamos, mas sim o que nós fazemos que vai nos transformar, que vai fazer a verdadeira reforma íntima. Então, tomar todos esses cuidados vai ajudar a gente se defender dessas situações e de conseguir ao máximo tomar conta das nossas emoções e do nosso espírito e principalmente da nossa paz, tá bom? Essa é uma dica bem importante, é algo que eu tento praticar no meu dia a dia. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo, normal. Somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, e é assim mesmo que vai tocar, não adianta achar que vai ser diferente. E continuando a nossa mensagem, os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Esse primeiro trecho, que diz que os desesperados tornarão harmonia, né, que os doentes vão voltar a ter a saúde, isso a gente entende muito, pode acontecer em uma encarnação só,
esse despertar, essas melhorias, mas a gente também pode levar ao ponto de as várias encarnações vai fazer isso com todos nós, né? Às vezes é os momentos do corpo sofrer que ele vai retornar à saúde verdadeira, que é a do espírito. E muitos vão, aqui é a parte interessante que eu gosto muito quando leio, quando diz aqui que os ingratos despertarão. Nossa, como é bom quando a gente é o ingrato, porque em algum momento a gente deve ter sido, ou a gente ainda é, quando a gente desperta, né? É sempre bom despertar de algo que a gente está mergulhado, principalmente, geralmente a gente está mergulhado em coisas que não são muito boas. Então esse despertar é maravilhoso. É maravilhoso para todos nós, porque seja na ingratidão, na vaidade, no orgulho, em todos os defeitos aí que a gente sabe que a gente tem, despertar é maravilhoso. É o momento que a gente toma ciência do que nós precisamos fazer, porque nós não estamos mergulhados mais e nós agora estamos buscando sair dessa situação. Então, despertar é maravilhoso. Agora, mais maravilhoso ainda é saber que a luz vai dominar a treva. Isso é real, isso é verdadeiro. Se apagar todas as luzes e tiver um pontinho de luz, aquela luz vai já começar a romper a escuridão e nós já vamos ter aquela luz como guia. Então isso é verdadeiro até na matéria. Mas quando nós vamos a nível espiritual, isso também é muito real e verdadeiro. Mas precisamos entender que é como diz aqui, vai dominar sem ruído e sem violência. Não vai ser na força, não vai ser na gritaria, vai ser no amor, no respeito. Nós temos oportunidade de trabalhar com alguns irmãos nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, que são irmãos que são muito contrários ao nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós tentamos trabalhar, que é estar junto com Jesus. Eles são contrários, eles são opostos. Mas quando eles são recebidos no trabalho, por exemplo, e eles são tratados com respeito e com amor, isso muitas vezes surpreende, porque talvez é algo que eles não esperavam. E é esse o trabalho que nós precisamos fazer, seja com os desencarnados, seja com os encarnados. Porque nós temos que esperar, saber que é o tempo de cada um. E precisamos verdadeiramente amar uns aos outros. Jesus diz que nós precisamos amar os nossos inimigos, mas eu nem vejo como inimigos, porque no final das contas não tem lado, nós todos estamos no mesmo caminho, na mesma caminhada, o final vai ser o mesmo, a nossa evolução, apenas alguns já estão acordando para isso, que pode ser nós, que estamos já assim, sabe, sonolentos, mas já olhando alguma coisa, e outros ainda não acordaram, estão mergulhados naquela situação. Então não tem lado, nós somos todos iguais e estamos todos juntos, seguindo o mesmo caminho. O que vai acontecer, alguns vão chegar um pouquinho antes e outros um pouquinho depois. Então é sempre trabalhar com muito amor, carinho, respeito, que a gente assim vai conseguir evoluir, não só no mundo espiritual, nesse intercâmbio, mas também aqui no nosso momento material, nós vamos conseguir vencer se a gente conseguir praticar o amor e o respeito. E para continuar, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa.
não tem tempestade que dura para sempre. Então vai passar. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Quem tem o maior exemplo de calma, isso vai passar, é o nosso irmão Chico. Vocês devem conhecer aí aquela história dele, que ele está passando por um momento muito difícil, de muita angústia, muitos desafios materiais e espirituais. Ele pede para o Emmanuel que ele queria uma palavrinha aí de Maria de Nazaré. Um consolo, né? Um carinho. E aí, Emmanuel vai até o mundo espiritual e ele retorna com uma mensagem de Maria para o nosso irmão Chico. E aí ele chega e o Chico fala que trouxe a mensagem de Maria. E aí o Chico logo já pega o lápis dele, o caderninho, e fala assim, pode falar que eu já vou começar a anotar. Então anota, Chico. Isso também passará. Ponto. Aí o Chico fala, tá, e que mais? Não, Chico, é só isso. Isso também passará. Então, é assim na nossa vida. Muitas vezes a gente precisa realmente fazer o que a gente fez lá no começo, respirar fundo, confiar em Deus, saber que a espiritualidade amiga está junto conosco, ainda mais se nós dermos condições, e que vai passar. A dor vai passar, as aflições vão passar, tudo vai passar de alguma forma. Então a gente precisa ter essa sabedoria para lidar com tudo isso, saber que os desafios realmente grandiosos, algumas coisas são mais difíceis de aguentar, mas Deus sempre está conosco, sempre coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar. E isso não importa, Deus sempre está conosco e está com todos nós. Não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Deus está sempre conosco. A espiritualidade amiga fica disponível. Porém, nós precisamos querer, nós precisamos dar condições para esse auxílio. Então, mesmo isso também passará, claramente que com Jesus, com os ensinamentos, sempre é mais fácil. Até para ter paciência é difícil. Mas se a gente tiver ajuda daqueles que nos amam, ajuda da espiritualidade, vai ser mais fácil de lidar com tudo isso. Então, que a gente saiba que realmente as tempestades passam, como também os momentos de sol brilhando também passam. Então não é só coisas ruins que vão passar. Os momentos bons de glórias aqui na matéria, na Terra, também vão acontecer e também vão passar. Então a gente precisa ter sempre tranquilidade para ir passando por tudo e tentando tirar o maior proveito daquilo que está acontecendo conosco. Tá bom? E para finalizar, já vamos para o nosso final. Emmanuel diz o seguinte: não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus? Nós precisamos, de fato, nos fortalecer e acreditar em nosso Mestre e nosso Criador. Porque Deus é o do impossível. Ele realmente faz tudo o que ele pode fazer. Só que ele faz tudo dentro das suas leis. E isso é a perfeição. Porque seguindo as suas leis, respeitando as suas leis, ele vai fazer o melhor para todos nós. Ele vai fazer que nós possamos evoluir espiritualmente e tornar, sim, espíritos melhores no dia de amanhã.
Então, que nós possamos de fato descansar junto do nosso Pai. Descansar junto de Deus é o melhor caminho. E muitas vezes, como diz no começo, é o melhor que nós podemos fazer. Que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar e que nós possamos nos abrir cada vez mais para se aproximar do nosso Criador. Tá bom? Essa é a nossa reflexão de hoje. É uma reflexão muito boa. Aconselho que depois, quem quiser, dar mais uma lida no texto. É um texto pequeno, vale muito a pena ter essa reflexão e tirar, né, outras conclusões, que é óbvio que conforme você vai lendo, você vai enxergando outras coisas. E é muito boa de fato. Queremos agradecer a todos que nos acompanham aí pelas redes e pedir que Deus possa abençoar, iluminar, principalmente no dia de hoje, né? Que muitos estão junto aos seus familiares. A gente sempre pede que Deus abençoe, tá bom? Então vamos agora fechar os olhos e fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aprendendo junto ao Evangelho do nosso irmão Jesus. Pedimos que possa abençoar a todos os irmãos, iluminar os seus familiares e todos aqueles que os cercam. Auxilia a todos os nossos irmãos que estão desencarnados, que precisam de auxílio, que eles possam receber o auxílio desses nossos irmãos espirituais, que estão sempre disponíveis a auxiliá-los. Muito obrigado, Mestre, por tudo e por todas as oportunidades. Que assim seja. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, um bom Natal, um bom 2022 e até a próxima, se Deus quiser.